prontinho. Bom dia. Quando tem sereno à noite, então zoa a lata, né? Por isso que muita gente joga água em cima do carro no sereno. Ele tira um pouco. Preciso começar a pensar em fazer isso. Não é mais pintura cor preta, né? Não é preta, né? Na verdade é cinza bem escuro meu carro. Mas oficialmente é preto, né? É mais uma jogada cromática, né? Do que uma cor em si. Jogada cromática. Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 13 de setembro de 2017. São aproximadamente 8 horas da manhã, um pouquinho depois, provavelmente. Seguimos o destino ao ganha-pão, ao trabalho, à profissão e à utilidade de intermediar os recursos humanos da empresa. Que muito me orgulha e me agrada. Não posso sair muito, tinha muita terra ali, né? E aí saí como o bração da curva, né? Seguimos nesse final de inverno seco, quente. Embora ontem à tarde voltou aquela sensação de friozinho, né? De inverno ou outono, né? De friozinho no final da tarde, assim. Começou a bater um vento bem mais fresquinho, que a gente não via há alguns dias isso acontecer. Há vários dias, por sinal. Mas hoje é só dia 13, a previsão é que praticamente não chova em setembro. Quando desce essa umidade de sereno, ajuda um pouco, né? Mas na verdade não é um aumento de umidade, isso não significa nada. Continua bem perigoso para a parte respiratória, né? Bom, deixei para falar hoje para ter tempo para falar sobre isso e tentar explicar aí o caso Santander e a exposição, se eu não me engano, DMER. Fato. Um curador é o cara que reúne as obras, pensa num tema, monta o projeto, né, do que significa aquilo e procura uma entidade para poder expor, para poder colaborar com aquilo. Ele pode ou não usar, por exemplo, dos recursos de uma lei, que é essa lei Rouanet. Eu não quero abrir muito a questão da lei Rouanet agora. Ela é erroneamente vista como uma lei do PT, uma lei... Isso não tem nada a ver, na verdade a criação dela veio lá do governo Fernando Henrique. Acho uma ótima lei. Acho uma oportunidade de um contribuinte, pessoa jurídica, escolher entre recolher um imposto para o governo federal, para o governo em si, ou trocar isso por um incentivo cultural. Não vejo nada de errado nisso, nada, desde que utilizado corretamente, seguindo os praxes, enfim, aquilo que a gente sempre briga, que é a correção, a ética, a honestidade e tudo isso. Não vou citar, não vou falar muito mais sobre isso. Não vou falar sobre Cláudia Leite pedir recursos da Lei Rouanet para fazer a biografia dela.
Mas enfim, vamos para onde interessa. Então esse curador foi lá, pensou num tema, reuniu, tal, e mandou o projeto para a Lei Rouanet e foi aprovado. Parece que ele teve um incentivo de R$ 800 mil. Vamos deixar claro o seguinte: o governo não paga, não sai um dinheiro de um caixa governamental para pagar aquilo. Sai a autorização para uma ou várias entidades destinarem o valor que seria para um imposto para esse projeto, depois de aprovado e seguidas as diretrizes legais e aprovatórias. Existe uma comissão lá dentro. E se você está chamando de petista ou de esquerdista a comissão que está lá dentro, acho complicado, né? Porque já estamos há 1 ano e meio em governo PMDBista, PSDBista, democrata. Ou, melhor dizendo, um governo conservador. Mas, enfim, vamos para o que interessa. Os artifícios usados para essa aprovação, tanto do recurso, da liberação do recurso da Lei Rouanet, quanto para divulgar a exposição, tratam do seguinte: exposição de caráter educativo para público jovem, a partir de público jovem e sem censura, sem limite de idade, esse tipo de coisa. E aí tem uma jogada, e talvez esse seja um erro. Não, talvez não, isso é um erro, mas talvez seja uma das causas do problema em si. Porque o que o pessoal costuma dizer para a aprovação de um projeto na Lei Rouanet é que, independente do que seja, se coloque que o caráter é educativo, que é mais fácil de ser aprovado. A comissão de aprovação vê com bons olhos quando você diz, quando você passa de que existe um objetivo educativo. E as publicidades do evento mostravam que se tratava de usar o assunto LGBT no sentido educativo, expondo a diversidade comportamental sexual. Até aí é só uma questão de quem gosta ou não gosta. O que esse ônibus está fazendo a quase 90 por hora na faixa da esquerda? Puta que pariu! Então, para você colocar que é educacional, que tem um objetivo educativo, você não pode colocar... Eu discordo, mas você... Não é bom que você coloque censura, que você coloque limite de idade. Porque senão uma coisa não vai bater com a outra, pode ser que o projeto não passe justamente por isso. Como é que você fala que é educativo e tem censura? Tenho lá minhas restrições, para mim não é simples assim, mas como a pessoa que faz o projeto e que faz o pedido entende como funciona o mecanismo, ela adapta aquele pedido para o que ela acha que vai ser mais facilmente aprovado. E aí, com essa aprovação, o Santander foi e liberou os recursos. Provavelmente não só ele, mas entre os recursos está o próprio local, que parece que é um centro cultural do Banco Santander em Porto Alegre. Beleza. Rola a bola, estala o negócio e pá! Qual não é a surpresa das pessoas ao ver... Eita. Ao ver o conteúdo do bagulho e descobrir coisas meio complicadas. Gravuras retratando relação sexual entre adultos e crianças, gravuras retratando uma satirização
de alguns símbolos religiosos, como a hóstia, por exemplo, gravuras retratando um ambiente com pessoas fazendo sexo de várias formas, entre outras coisas. E claro que aí tá a portinha aberta, né? Gerou indignação, gerou revolta, gerou boicotes e a lamentável ascensão moral de um movimento imoral que se chama Movimento Brasil Livre, entre outros. E de babacas como Olavo de Carvalho, por exemplo. Tá? Mas falar em Olavo de Carvalho e MBL é praticamente a mesma coisa, a babaquice é a mesma, igual, então não tem muito o que ficar explicando aqui, não entro muito nessa conversa. Mas infelizmente, e aí eu tenho que dar o braço a torcer tanto quanto o Pirula, nos 2 vídeos que ele falou sobre o assunto, de que foi bola pingando e nesse ponto o Movimento Brasil Livre está certo. Alguns erros clássicos nessa questão. Eu não vou julgar a arte em si, depois eu falo sobre isso. Erro número 1, essa citação de que a questão é educativa só por uma questão de facilidade na aprovação do projeto, na liberação da verba. Isso é um erro clássico, mas, enfim, aí sim, colocando de uma forma generalizada, tudo para mim que lida com arte tem um caráter educativo, é cultura, que concordamos ou não com aquela manifestação, mas é nada mais, nada menos do que manifestação cultural, e manifestação cultural, ao meu modo de ver, automaticamente leva ao entendimento do sentido educacional do assunto. Mas não colocar censura. E tem mais um disfarcezinho na brincadeira. LGBT. E aí vai mesmo de encontro a uma coisa que eu falei há esses dias em relação a isso. A alimentação do mito falso, errado, incorreto, de associar pedofilia e abuso sexual de menores à homossexualidade. Porque quando você fala, é uma exposição LGBT, e aí você vê gravuras de abuso sexual infantil, você realmente está desconstruindo uma coisa que é muito difícil de lidar. Então esse senhor curador, que eu não sei o nome, brother, esse seu curador é um erro imperdoável nessa sua questão, no que o senhor se propôs a fazer, tá? Isso está incorreto. Se você falasse diversidade sexual, se você falasse transgressões sexuais, se você falasse qualquer outra coisa, a gente entenderia. Mas LGBT, você cagou. Você cagou. Você deu um caráter de abominação ao termo LGBT. Você associou a abominação a LGBT. Então o senhor foi um ridículo. E se essa foi a sua intenção, meus parabéns. O senhor conseguiu desconstruir o tema. Conseguiu andar alguns passos para trás de uma sociedade tão ruim para lidar com essas questões. Latinos que somos. Voltemos. E a questão da censura, ela é básica. Ela é clássica. Aviso. Pedimos aos responsáveis, pode ter exposição, visitação de escolas? Pode. Que recomendem aos pais, por se tratar de conteúdo adulto. Você tinha que deixar isso muito claro, conteúdo adulto.
Porque isso deu, essa vírgulazinha no assunto, deu toda a base para imbecis do naipe que eu comentei deitarem e enrolarem com razão no assunto. Numa das filmagens, porque apareceram várias no YouTube, dos pseudo-manés, igualzinho a mim, numa das filmagens tem uma criança com um adulto, alguma coisa assim. Ou seja, percebe-se que pode entrar criança, que está tudo certo. E o fato não é entrar criança ou não. O fato é o direito do pai saber o que está acontecendo para poder falar se a criança pode ou não participar daquilo. E isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. E eu sempre falo isso, do quanto eu fico puto quando você tem questões que dão fôlego a essa laia de pseudo-conservadores, porque no fundo são só políticos. São só políticos, só estão tratando de aumentar o seu ibope através de uma bandeira que eles nem sabem mexer direito e que eles distorcem com enorme facilidade. Agora, nesse caso, deu bandeira. E deu razão. Deu razão. Eu estou apoiando a censura? Não. Não. Eu não acho que... Aí tem os erros, né? Aí tem a contrapartida. Tirar a exposição? De jeito nenhum. Ajustá-la, adequá-la ao público específico. Pronto, acabou. O problema estava resolvido. Mas, como resolver a irregularidade informativa que foi usada para se obter a aprovação para o financiamento da Lei Rouanet? E aí sim é um problema. Se isso é o problema, saiu fora. Agora, tem uma outra contrapartida também. Que artista vai expor alguma coisa no hall do Santander, ou naquele lugar, com o risco de que a gente fecha um contrato de exposição e ele fala que vai expor até tal dia e de repente sai? Quer dizer, perde a credibilidade para quem mais importa, para a parte para uma das partes importantes do assunto, que é o próprio artista, o próprio artesão, o autor das obras. E ele vai falar, não quero. Perde a credibilidade da sociedade. E o Banco Santander perdeu muito com isso. Teve gente, eu não vou dizer que foram milhares, porque não foram, que encerraram suas contas, indignados com a história, com o assunto. Agora, vamos pôr os pingos nos is para o outro lado também. Tem gente que tem uma enorme dificuldade em entender arte. Eu estava falando isso ontem, no último vídeo, no finzinho do vídeo, explicando esse conceito que as pessoas precisam começar a entender. Eu dou sempre o exemplo do Mulheres de Atenas. O Chico, na década de 70, 60, 70, quando fez Mulheres de Atenas, uma música, divulgou, publicou, e ela se tornou tão famosa quanto um ícone cultural da nossa arte, da nossa cultura. Ele foi enormemente criticado justamente por quem não devia ser, que foram as feministas, as defensoras dos direitos das mulheres. Simplesmente por uma simplicidade burra, por uma imbecilidade clássica. Levar ao pé da letra uma coisa absurda. Às vezes, gente, não custa perguntar antes de criticar. Chico Buarque de Holanda não colocaria uma letra dizendo: mirem-se no exemplo daquelas idiotas que se anulavam pelos seus maridos. Não. Você sabe que isso não tem a ver com o Chico Buarque, mas você quer criticar, né? Você quer os seus minutinhos de fama por conta disso.
E aí você usa isso. É assim, o Chico já falou sobre isso, ele não fala mais, ele tá de saco cheio disso, ele não nem quer comentar mais. Ele manda procurar no Google. Um senhor, né, de mais de 70 anos de idade, acho que já não precisa mais se expor a isso. A ideia é muito clara, é absurdo demais. E eu estou satirizando. Sabe, piadinha com sarcasmo? Ai, que homem, como eu falo, brinco com falar do Brad Pitt. É piadinha com sarcasmo. Conversa de usar uma coisa que naquele contexto é absurda para brincar com aquilo. Esse é o grande X da questão. Ele fala, gente, o que está sendo dito ali é: mirem como é imbecil essa ideia. Olhem como isso é idiota. Olhem como a gente evoluiu, por exemplo. E ele ter que explicar isso realmente ficou chato. Ficou chato. E aí eu entro para usar essa mesma teoria, porque eu não posso dar limite à arte. A arte é um produto que pode ser consumido por quem quiser. Qual o resultado? Por que os artistas em si que participaram dessa coletânea e agora perderam, não estão reclamando tanto assim? Porque eles conseguiram visualização que nunca conseguiriam só na galeria de arte com quem fosse até ali. Hoje, todo mundo entrou na internet para ver as obras. Nossa, que mau gosto, nossa, que horror, nossa... E cuidado ao falar do mau gosto, do horror e enfim, de uma arte que você não concorda e você tem o direito disso. E aí, todos eles ganharam exposição praticamente mundial, mas o tom de crítica que essa ação toda e que principalmente o resultado dessa ação levou, ficou marcado. O El País, por exemplo, deu uma boa tirada de sarro do Brasil, assim, de que estamos caminhando realmente para um retorno de algumas décadas em conceitos morais, o que é extremamente perigoso. Mas não vou falar sobre El País nem nada disso, né? Porque, não, essa mídia é esquerda, essa mídia é direita, então tá bom, beleza. Esqueçam que o Kim é colunista da Folha de São Paulo, então quem sou eu? Quem sou eu? Quando a gente chega num ponto de que Kim defende moral e bons costumes, realmente a gente tá na bosta. Realmente a gente não entendeu alguma coisa. É triste, triste, triste. Mas enfim, faz parte, né? Faz parte. Isso se chama jogar o assunto. E acho que no fundo pode ter um conceito positivo aí. Quem é contra não vai ficar a favor. Dificilmente ficará. Pode ser que hajam algumas trocas de posições aí, de pessoas que não apoiariam uma censura e que apoiam, e vice-versa, a esse tipo de arte. Mas o que me deixa mais puto é o mesmo princípio que eu falo quando eu falo sobre a minha raiva de um PT e das alas esquerdistas governamentais últimas, por eles terem achincalhado o correto conceito de esquerda, de inclusão, por eles terem deixado uma população pensar que o que eles fizeram, que a filha da putagem que eles fizeram e permitiram, é o conceito de esquerda, é o conceito de PT e assim por diante. E aí eu coloco da mesma forma um fator desse. O senhor curador, qualquer ação que tenha no seu final ou no seu meio fortalecido um movimento tão
ruim, tão hipócrita quanto um MBL, é realmente de se lamentar. É realmente de se lamentar. Se a gente for caminhar para censura às artes e não para idealização do processo, ou seja, a maturidade do processo, levar isso para um âmbito melhor, tá? Coloque-se censura, tá? Coloque-se, informe-se do que se trata, tá? Enfim, é a velha coisa de se usar alguns atalhinhos. Diz pra ele que é isso, embora não seja o que você acha. Só pra você conseguir o que você quer. Isso tá errado. Isso tá errado. E aí, meu amigo, aí deu vazão àquela coisa de que a arte deve ter um limite. E é uma pena. E é uma pena. Eu me lembro dessa mesma situação numa das passeatas, não sei se usaram isso, parece até que tinha muito de boato nessa história, mas dos eventos do Dia do Orgulho Gay, lá na Paulista, falou-se muito sobre uma caracterização de um Jesus Cristo travesti. E essa é a questão. Não podia ser mostrado? Eu acho que arte é uma coisa muito mais simples de lidar. É você falar, eu não quero que meu filho veja, ou eu não quero ver. Falando pessoalmente, parece que eu tô reproduzindo o vídeo do Pirula. Mas, cara, o que eu posso fazer se eu concordei praticamente com tudo que ele falou? Mas eu já tinha a ideia de falar antes, eu só vi o vídeo do Pirula hoje. Eu só usei para dar uma base maior e para ver também se eu estava concordando com ele ou não. Não teria problema de discordar. E aí chego nesse ponto. Particularmente, eu achei perturbador. Mas forte, bem forte, a ponto de chamar a atenção. Então, conseguiu o objetivo. Mas como é que eu cheguei a isso? Depois da repercussão e fui ver na internet. Ou seja, dei mais visualização para os autores. Dei mais divulgação para os autores. Não tem problema. Acho que eu não quero que o autor seja calado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A questão é, ajuste-se. Ajuste-se. Destinado ao público adulto. Vários autores se manifestaram em relação a isso. Gente, é destinado ao público adulto. Pronto, acabou. É meio ponto comum. Nenhum autor, o autor que fez lá a cena de sexo entre crianças, lá entre adultos e crianças e tudo mais, ele fala claramente sobre isso. É retratar o absurdo, retratar pensamentos íntimos possíveis e, principalmente, obra destinada ao público adulto. Pronto. Não deixaria de ser educativo. Mas coloque-se que a obra é destinada a público adulto. Ou 16 anos, 15 anos, 14 anos, não sei, cara, não sei. Basicamente eu acho que 14 anos é uma boa idade. Eu sou daquela opinião, isso eu já falei algumas outras vezes. Eu acho que um filho pode assistir um filme pornográfico do lado do pai, sem que isso seja considerado um ato libidinoso. Porque o pai pode usar aquilo no conceito educativo, sim. Sim. E pronto. Mas, assim, é difícil. Algumas pessoas ouvem eu falando isso e torcem o nariz. Como assim? Você é louco? Não, trata-se de... Eu não faço isso. Eu não ponho filme pornográfico para assistir com meu filho. Na verdade, eu não assisto filme pornográfico. Mas a boa orientação ao filho é que é necessária. A Elza uma vez me contou sobre um negócio que ela chegou em casa e a minha sobrinha ela tinha seus 8 anos, 9 anos, e ela estava cuspindo lá embaixo, no prédio. Estava na varanda cuspindo lá para baixo. E aí, lógico, antes da bronca, vem cá, o que é isso?
Tá, eu vi no iCarly ou Hannah Montana, alguma coisa assim. Aquelas idiotices, tá? Eu não gosto muito de ouvir Hannah Montana porque Miley Cyrus pra mim é uma anticultura, uma coisa ruim, de mau gosto. Mas enfim, é o que eu acho, eu acho. Acho essa menina estranha. Mas é arte, né? Então, consome quem quer. Você vê, ó, ela não fica na minha frente mostrando aquela língua idiota dela. Mas é um direito dela, ela guinou a carreira dela pra isso. Ela quer ser uma nova Madonna. Então, tudo de bom, né? Que grande feito você terá feito na tua vida se você falar que, nossa, alcançou o patamar da Madonna. Que grande bosta. Mas sim, é um ícone cultural de época aí, né? Madonna. Bom, voltemos. Perdi completamente o que eu estava falando. Daqui a pouco eu pesco de novo. Sim, Hannah Montana. E o que ela fez? Ela proibiu, explicou que estava errado, porque ela viu lá e tal. E o que ela fez? Não assista mais sozinha. Assista com seu irmão, ou com seu pai, ou comigo, ou com um adulto de nossa confiança. Por quê? Porque o adulto de confiança vai estar do lado falando assim: isso tá certo, isso tá errado, isso não é bom, isso não tem problema nenhum. E assim por diante. É muito simples isso, muito simples isso. Ah, a criança não deve ver novela. Na minha opinião, não, porque o entretenimento é ruim. A qualidade do entretenimento é ruim. Pra mim, na minha opinião. Mas, tem vontade de assistir, os amiguinhos assistem e tal. Ok? Mas tá, fica ali do lado, tá? Fica ali do lado. Ó, filho, isso aqui não tá certo não, tá? Não pode ser desse jeito não. E pronto. E pronto, cara. E pronto. É esse sentido que eu quero dizer sobre assistir um filme pornográfico até ou não. É esse o exemplo que eu coloco, tá? Não é nada da nossa mente poluída já alimentar fatores aí, não precisa, tá? Agora, uma pena mesmo que uma questão dessas, que foi, na minha opinião, mal estruturada, termine dessa forma, inclusive dando tanta moral, e esse para mim é o maior prejuízo, dando tanta moral a setores conservadores da sociedade. Isso é realmente uma pena, isso é realmente uma merda. Porque perde alguns passos. E não estamos em tempo de perder, de andar um pouquinho, de andar para trás em relação a, a nossa base cultural. É uma pena. Claro que está sendo comum em tantos outros setores da sociedade que não seria nada absurdo que também na arte isso se exponenciasse, né? Mas é uma pena, é uma pena. Cuidado, gente, cuidado. Você pode não gostar e não acho, eu nem acho que alguém goste, mas a ideia é transgredir, tá? Quando a Cláudia Raia, lá na década de 90, usou forçosamente, não ela, né, mas a Globo colocou para que ela tivesse uma cena de topless numa novela das 8, na época das 8, ninguém ficou escandalizado, né? Ou muito poucos. Então cuidado, tá? Cuidado, gente, que esses conceitos podem ser tortos. Um abraço.